aulinha de correção, atividade 1B, refletindo sobre a escrita. Livro Ler, página 172. Vocês trabalharam, vamos agora realizar a correção. Nessa atividade, nós iremos aqui usar aquilo que a gente vem aprendendo sobre regularidades ortográficas. O que é uma regularidade? É aquilo que sempre ocorrerá da forma como deve ser. Não existe possibilidade de ser diferente. Então, isso é uma regularidade. E eu vou aqui colocar para vocês como um exemplo. Quando eu escrevo uma palavra que nesta palavra tem o som antes de P e B, ou ou in, antes do P e do B, eu tenho de utilizar a letra M. Eu nunca posso, antes do P e do B, utilizar o N, porque antes de P e B só se usa a letra M para então colocar o som né? A gente sabe que isso aqui é coisa que deve ser assim. Não existe uma outra possibilidade. Então, isto é uma regularidade. E as regularidades a gente explica. Tem explicação, tá certo? E aí, nós temos regularidades ortográficas. O que é isso? Ortográfico é a escrita correta das palavras, ortografia. Orto quer dizer correto, correção, e grafia é escrita, então escrita correta. Então nós temos a regularidade, que é aquilo que faz com que a escrita correta das palavras esteja sempre escrita daquela maneira, utilizada ali, os recursos da escrita sempre daquele jeito e nunca poderá e não é de outra maneira, tá certo? O exemplo do M antes do P e do B para o som né? Do M, né? Então, vamos lá. Ou, vamos aqui justificar o uso do ICE com C e o ICE com 2 S's nas frases que nós temos a seguir. Então, vamos para a letra A. Mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Então, a palavra doidice, ela está aqui escrita com C. Por que doidice é escrita com C e não com 2 S's? Então, a gente vai percebendo uma regularidade aqui na escrita deste som IC, né? Sendo com C ou com 2 S's. Doidice, será que eu posso considerar que a palavra doidice está dando nome a algum comportamento? Eu digo, criança, que doidice é essa? Seria então eu dizer que você está agindo como aquele que tem doidura, aquele que é doido, não é isso? Então, doidice é o comportamento que lembra o comportamento, as atitudes de uma pessoa que é doida, né? Não que aquele que está aqui com doidice é doido, o comportamento dele está me demonstrando isso. Então, doidice é um substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que nomeia, a palavra que dá nome a alguém, né? Que são as pessoas, as coisas, os objetos, lugares, recursos naturais, fenômenos da natureza e aí por aí vai. Palavra que nomeia, palavra que dá nome. Por que a gente escreve doidice com C? Então, escrevemos ICE com C porque trata-se de um substantivo. O que é substantivo? Que dá nome a um comportamento aqui no caso desta palavra, certo? Então, eu poderia dizer assim, tentando aqui exprimir uma ação para doidice. Eu doidice aquele dia, eu doidice aquele dia? O que é isso? Não existe, né? Esse uso. Então, doidice, no caso, representa aqui um substantivo. Está dando nome a um comportamento humano, certo? Então, portanto, quando nós temos a palavra nomeando, a palavra como um substantivo, o som ICE deve ser escrito com C.
Indo para a letra B, nós temos o seguinte: eu queria que você não fugisse. Então, fugisse vem de fugir. Fugir representa o quê? Representa uma ação, algo acontecendo, não é? Então, eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. A palavra fugisse, ela representa ação, representa algo acontecendo. Então, na nossa língua, a palavra que representa um acontecimento, né, que é algo ocorrendo, ela é um verbo. Palavra que indica uma ação, ou seja, algo acontecendo. Então, nós escrevemos aqui fugisse. Nossa, o foco está horrível. Fugisse com 2 S's, então nós escrevemos assim. Por quê? Porque trata-se de um verbo ou uma ação, algo acontecendo. Então, se a palavra indica que algo está acontecendo, na nossa língua ela é chamada de verbo, ela é classificada como um verbo. E se a palavra fugisse é um verbo, então, escrevendo este som na palavra que é um verbo, esse som deve ser escrito com 2 S's. Então, olha uma regularidade acontecendo aí. É verbo? Então, este som é escrito com 2 S's. Pronto, está explicado. Então, agora aqui, vamos escrever o que nós compreendemos após analisar a escrita das palavras com isse com C e isse com 2 S's. Então, isse, quando a palavra representar um substantivo. A palavra dá nome a alguém, a alguma coisa e assim por diante. Isse com 2 S's, quando a palavra representa uma ação, algo acontecendo. Então, se nós temos algo acontecendo, nós temos então que essa palavra é um verbo, ela representa algo acontecendo. Agora vamos aqui para a outra parte. Deixa a tia Vilma focar aqui, porque tá difícil para ela escrever. Vamos lá. Quando nós temos a letra D, a professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Colorissem. Colorissem é plural de colorice, né? Colorissem vem de colorir. Colorir quer pôr cor. Quando você põe cor em alguma coisa, não está acontecendo algo? Então, algo está acontecendo. Se exprime aí um acontecimento, algo ocorrendo, então isso aqui é um verbo. Então, a palavra colorissem, ela é um verbo. Se ela é um verbo, olha aqui, está justificada a escrita isse, né? Que aqui está no plural com 2 S's. Então, neste caso, o que nós vamos colocar aqui? Que se escreve, deixa eu botar aqui, se escreve a palavra, eu nem vou repetir aqui, a palavra colorissem, tendo isse, né? Com 2 S's. Por quê? Porque trata-se, ou a palavra, né? É um, então, trata-se de um verbo. Certinho? Então, quando é substantivo, o som isse é grafado corretamente com C. Quando indica ação, indica algo acontecendo, o som isse é grafado com 2 S's. E agora, nós temos aqui na letra 2, observar o que foi feito na atividade anterior, aqui, né, no número 1, e completar o quadro abaixo. Então, nós temos um quadro, e nesse quadro está aqui. Agora você já sabe, quando uma palavra terminar com essas, como essas que estudamos,
Para decidir se utilizamos dois S's ou C, é só lembrar que quando a palavra for e aí utilizamos esse com dois S's. Quando que nós escrevemos esse com dois S's? Quando a palavra for um verbo. Então, aí, nós temos que escrever o som esse com dois S's. Quando for um o quê? Que nós escreveremos assim, esse com C. Quando a palavra for um substantivo. Então, desta maneira, vocês devem pensar, armazenando nas gavetinhas esse aprendizado. Isso não é uma coisa para ser passada por cima, é para ser pensada, memorizada, guardada nas gavetinhas, para quando vocês tiverem de escrever, vocês escreverem ortograficamente correto, certo? Ou seja, escrever as palavras que vêm de grafia corretamente, certo? Então, crianças, fazendo a correção e tranquilamente observando o que vocês fizeram, passando certinho com o lápis roxinho ou lilás, ou se erraram, não obtiveram aí êxito naquilo que vocês pensaram, repensando e corrigindo, fazendo a correção, correto?